estar mais uma vez na casa do Senhor. Amém? Deus, como eu falei, não faz nada por acaso. E hoje, quando eu estava estudando a palavra, confesso ao irmão que eu tive peleja. E eu li o versículo 1 muitas vezes. E não conseguia sair do versículo 1. Eu até fui comentar com a minha esposa o que está acontecendo. Aí eu clamei ao Senhor, eu falei, Senhor, por que, Senhor? Aí Deus me deu uma situação. Trazer aquele momento para o momento de agora. E para dar início, vamos estar lendo somente o versículo tema, para dar prosseguimento à palavra, né? É o verso 10, não é isso? Diz assim, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Podem sentar glorificando ao Senhor. Aleluia. Como eu estava falando, né? Eu não consegui ler o texto ali, diluir muita coisa do texto, e quando eu estava sentado aqui mediante as oportunidades, eu entendi por quê. A irmã veio ali e já discerniu aqui muito bem a colocação da menina, a qual eu tinha em minha mente trazer alguma coisa relacionado à disposição de uma serva do Senhor fora da tua casa, fora da tua pátria, né? Ali ela era cativa e ao mesmo tempo ela não mudou o que ela permaneceu fiel ao Senhor, e quando houve a necessidade de alguém ser abençoado, ela usou daquilo que Deus deu a ela, um bem maior. Ah, meu Senhor, se tivesse em Samaria, o profeta lá te curaria, né? E assim foi. A minha esposa aqui também entrou também com detalhe falando do leproso, né? Que ele era um varão valoroso. Vamos atentar ao versículo 1, a qual eu não consegui sair. A palavra do Senhor vai falar que Deus, o nosso Deus, deu vitória ao povo dele através desse homem. Aí eu comecei a meditar, quem era esse homem? Um gentil, não fazia parte do povo escolhido, mas ele era fiel de alguma forma. Ele era uma pessoa ali valorosa, um herói, e Deus observava ele, ao qual ele não tem observado em muitos daqueles que se diz dele. Ele viu ali um homem honrado, ele viu ali um homem talvez gentil. Muitas das pessoas tomam na mão de várias maneiras, a qual eu digo, se não está escrito na Bíblia, eu não acuso. Mas eu posso conjecturar sim através do acontecimento, né? Nós colocamos ali à medida da leitura o que nós imaginamos, e eu vou trazer dentro da visão da minha esposa. Ele era um homem leproso, sim, sendo que em Israel o leproso era afastado do meio. Mas lá na Síria era outra forma de viver, era outra forma de agir. Tanto que ele era um homem valoroso no meio daquela pátria, ele era general. Ele tinha sua casa, ele tinha sua esposa, e ele era tão bem observado por 2 motivos que eu vou colocar. Primeiro motivo, quando trouxe cativo, ele teve a honra de trazer uma das cativas para dentro da tua casa. E o segundo motivo, que o próprio rei da Síria levava ele para o templo de adoração do Deus dele. Veja bem a diferença dos 2 povos. Lá, por ele ser leproso, não afetava nada. A questão dele ser leproso lá afetava mais ele do que aos outros. E o que eu quero trazer aqui, né, o meu amigo Marcos Aurélio trouxe uma colocação bem colocada também, que a questão do Naamã, a questão de tudo que passou na vida dele ali, a maioria do problema dele, eu vou colocar assim, estava dentro dele. A ferida que incomodava ele não era simplesmente a exterior, mas a interior, a qual ele sabia que como eu posso ser desse jeito e tenho isso ainda para apresentar. Então, a ferida maior estava no coração dele. E quando eu pedi a Deus uma revelação para esta casa aqui hoje, Deus ele veio me trazer uma colocação diferente. São tratamentos que nós precisamos começar a tratar já de início. Todo tratamento é bom quando está no começo. Se aparece uma enfermidade muito ruim, se tiver no começo, dá para tratar. Se tiver uma dificuldade muito ruim, se começar
Você pode colocar lá, por exemplo, os 7 anos de fome lá do Egito. Foi tratado 7 anos antes. 7 anos antes foi enchido lá os celeiros para 7 anos de fome. E muitas outras enfermidades, por exemplo, um câncer, vamos falar assim, no seu início, se ele for tratado, ele pode ser tratado de tal forma que não venha ocasionar a morte do cidadão mais para frente. Então, tudo que é tratado no início, Deus já ajuda, né? Ele já deu a inteligência aos médicos para nos ajudar, e até mesmo um tratamento precoce espiritualmente vai te fortalecer futuramente. E Deus falou comigo esse tipo de coisa. Que o povo de Deus hoje está precisando ser tratado na tua essência. O povo de Deus hoje está precisando ser tratado lá desde o início. Você sabe qual é a diferença? Hoje em dia, se você vê um evangélico que se desviou, se você for pregar para ele, ele vai falar, eu já conheço tudo isso. A pior coisa que tem para você fazer é pregar um desviado. A pior coisa que você tem para conseguir fazer é trazer um desviado de fora para dentro da casa do Senhor. Mas também existe uma coisa muito ruim, os desviados que estão dentro da casa do Senhor. Que tem muitos que estão aqui dentro, talvez por status, talvez por cadeiras, por oportunidades. Acha que está fazendo a vontade do Senhor como se deve. Na verdade, o que ele está fazendo ali é somente se prejudicando mais e mais. A palavra do Senhor vai dizer, examina-se o homem a si mesmo. Depois você vai fazer da forma que Deus quer. Porque muitos de nós acusamos para esconder o nosso próprio erro. Aquele irmão ali está andando sem camisa, ele é evangélico, não é? E eu estou fazendo coisa pior dentro do meu lar, fora do meu lar. Aquela varoa ali, tá fazendo isso e aquilo. Eu não paro de falar mal da vida dos outros. Então nós temos que começar a tratar da nossa essência. Quem somos nós? Aonde nós estamos precisando lavar, mergulhar? Aonde nós estamos precisando voltar? A palavra do Senhor vai dizer que a tua oferta, ela só pode ser aceita se você não tiver nada contra ninguém. Mas se você tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta no altar, vai lá, se reconcilia com o teu irmão. Você está em briga, em pé de guerra, está em discussão. Qual é a dificuldade que você está passando hoje? Aleluia. Deus me deu algo aqui ainda para o caminhar da pregação. Aleluia. Mas olha, a palavra de Deus, hoje em dia, ela está sendo pregada para os evangélicos. Porque aquele que não conhece a Deus, ele é semeado no coração dele a palavra. O Espírito Santo dá o crescimento. E na hora que você fala, vem meu irmão, para os braços do Senhor, ele vem. Ele vem de tal maneira que você não entende. Agora, aleluia, quando nós vamos falar para crentes dentro da casa do Senhor, irmão, você tem que se converter. Que é isso, rapaz? É o diabo que está te usando? E quem é que está na tua boca? E a pessoa chega a repreender, às vezes, alguém que está ali despertando você para um crescimento maior. Veja bem que Deus falou para... O que foi falado para Pedro? Pedro, quando se converteres, ajuda teus irmãos. Peraí, Pedro não era o apóstolo de Jesus? Pedro não era aquele que estava ali, sempre ali, ao qual foi colocado como, na palavra, né? Se nós lermos da maneira que a maioria lê, vai falar, Pedro, tu és pedra e sobre ti edificaria a minha igreja. Tem um mistério nessa colocação aí, não vou entrar nesse detalhe não. Porque a pedra fundamental é Jesus Cristo. Aleluia. Então a palavra, ela está tratando hoje com os de dentro, para depois alcançar os de fora. Eu vejo isso claramente, mediante o que aconteceu comigo hoje. Eu estudei a palavra para falar deste moço chamado Naamã. Mas Deus quer tratar com aquele que está ouvindo a história dele. Porque Naamã já foi tratado. Agora quem precisa ser tratado somos nós. E aonde você está precisando ser tratado? Deus me deu algumas colocações. A Bíblia, ela não dá relato do que significa cada mergulho de Naamã, mas o povo prefere colocar um significado em cada um. E eu entrei na brincadeira.
Não é verdade? Já que vocês querem saber, né, o que será o primeiro mergulho de Naamã, e eu procurei em várias colocações, dizem que o primeiro mergulho de Naamã foi a humilhação ou a humildade, a qual ele teve a humildade de ouvir a palavra para poder, né, ir até o banho lá que ele ia tomar. Mas a palavra vai dizer que quando ele ouve a palavra do servo, não sei se foi Geazi, como foi colocado pelo meu irmão, mas fala que um dos seus servos foi lá fora falar com ele: olha, vai lá, se lava 7 vezes e ficará sã. Aí ele falou: peraí, não tem lá o rio lá de Damasco que é mais limpo do que o daqui? Ele já saiu blasfemando, ele já saiu colocando palavras negativas naquilo que foi falado para ele. Aí teve que um servo dele falar: meu senhor, se não te pedisse coisas piores, você não fazia? Se não fosse uma coisa maior, mais difícil, você não ia fazer? Quanto mais ia ali dar uns mergulhinhos para poder ficar são. Aí ele foi despertado. E a primeira colocação a qual Deus me deu nesses 7 mergulhos foi o arrependimento. O arrependimento de primeiramente ouvir a palavra do servo do Senhor e não dar crédito. E é o que acontece com nós aqui dentro da casa do Senhor. Não estou falando exatamente aqui dentro, mas é de todas as igrejas, de todos os povos. Deus, ele tem falado constantemente, eu tenho certeza, que Deus tem bradado nesta casa, na minha e na sua vida, constantemente, desde quando essas portas foram erguidas. E Deus tem falado através do pastor, das oportunidades, dos louvores. Só que nós não damos créditos. Nós não damos ouvido, nós não atentamos para o bem de Deus para a nossa vida e nós blasfemamos. Nós entramos até em contenda com nós mesmos. Isso aí não acontece não, estou esperando. Eita, glória a Deus, vamos pular um pouquinho essa parte. Aleluia. Deus está falando que o primeiro mergulho da tua vida hoje, aleluia, a qual foi pregado lá atrás, talvez, não sei quem foi o pregador e o que ele trouxe, mas eu quero dizer que aquele primeiro mergulho significa o arrependimento na tua vida. A partir de hoje você se arrepende do teu mau caminho, se arrepende da fofoca, se arrependa da boca suja, se arrependa da forma que tem agido, se arrependa da onde tem tocado, se arrepende do que você fez. Aleluia, Deus está tratando o vaso aqui pelo princípio, para que você venha a agradar a Deus primeiro, você tem que se arrepender. Você tem que se humilhar ao Senhor. Você tem que falar: Senhor, verdadeiramente, eu peco constantemente. Eu falo mal do meu irmão até sem querer. Se o meu irmão está vivendo melhor do que eu já estou com inveja dele porque eu estou passando uma situação difícil. E aleluia, muitas das vezes não queremos entender o agir de Deus na nossa vida, porque Deus permite situações na tua vida, na minha vida, para que o nome dele venha a ser engrandecido. Eita, glória a Deus. Vamos partir para o segundo mergulho. O segundo mergulho, aleluia, eu falando com Deus: Deus, eu quero alguma coisa para o povo, nada por Naamã não, mas eu quero usar a palavra para poder colocar aquilo que o Senhor me der. E qual é o segundo mergulho, Senhor? É a obediência. O que é a obediência em si? A obediência não é simplesmente você ouvir e dar ouvido, mas é você fazer aquilo que foi mandado e determinado. Muitas das vezes, aleluia, o pastor chega aqui e fala: igreja, eu preciso de vocês. Eu moro longe, em São Gonçalo, eu preciso que vocês que moram aqui panfletem, chamem os vizinhos, eu preciso que vocês mantenham a igreja limpa, porque senão tem que sair muito cedo para vir de lá para cá, também já é um peso maior, para poder ter que varrer, limpar, ver se tem papel no banheiro, e fazer a iluminação, regulagem de som. Então eu preciso da igreja. O pastor, sem ovelha, ele não pastoreia, né? Então depende das ovelhas. A palavra de Deus também vai dizer que quem gera a ovelha é a ovelha, não é pastor. O pastor cuida. Então somos nós os responsáveis de estar ganhando lá fora.
Aleluia, glória a Deus. Então, aqui o segundo mergulho é a questão da obediência. Você que é rebelde, você que não dá ouvido ao seu pastor, você que fala que, esse pastor tem que melhorar, esse pastor fala muito baixo, esse pastor fala muito alto, esse pastor puxa a orelha, esse pastor não puxa a orelha. Veja bem o que eu estou falando aqui, que em todas as situações a ovelha reclama. Se o pastor puxa a orelha, o povo reclama. Se o pastor não puxa a orelha, o povo também reclama. Se o pastor fala agressivamente de alguma forma com relação a algum crescimento, a igreja reclama. Se o pastor não chama a atenção, a igreja também reclama. Então, olha só, parece que as ovelhas querem pastorear o pastor. Mas não é assim não, é o pastor que pastoreia as ovelhas. Digo com certeza na minha colocação, há pastores que perderam a visão de Cristo, sim. Há pastores que não foram instruídos da forma correta. Há pastores que viveram numa época que o evangelismo, a palavra, era de uma forma mais firme, mais rígida, diferente dos dias de hoje. A qual, se você falar uma palavra dura para um membro, ele sai de dentro da igreja, vai embora e não volta mais. Então, há pastores que mediam tudo o que é falado para que não venha perder ovelhas. Mas Deus está tratando não só com o povo, com o rebanho, mas com o pastor também. Se ele está agindo certo, Deus está com ele e acabou. Vocês, as ovelhas, quem estiver falando mal ou bem, Deus também vai trazer para você a sua parte. Porque Deus, ele reparte com cada um, aleluia, aquilo que ele quer, do jeito que ele quer. Como eu falei, Naamã não era povo de Deus, não. Ele era gentil, mas ele recebeu as bênçãos de Deus. Olha só, imagina só, aí a gente ainda fala que, tem gentil aí fora aí que está vivendo melhor do que eu. Mas por que será? Por que será? Naamã, ele foi abençoado, mas ele era homem valoroso. A palavra do Senhor fala que ele era aqui um herói. Sabe lá como ele agia com seus homens, com seus guerreiros, com seu senhor, no caso, não é verdade? E nós temos que começar esse tratamento desde o princípio. Primeiro vamos nos arrepender, depois vamos começar a obedecer. E mediante a obediência, meu pastor, eu estava pedindo a Deus o terceiro mergulho. E o que eu poderia trazer mediante o terceiro mergulho? Deus me falou sobre o orgulho. Aí vem a quebra do orgulho. Porque muita gente acha que sabe. Eu sei a Bíblia de capa a capa, pergunta aí. Se eu não souber, rapidinho eu abro aqui e a gente conversa sobre o assunto. E tem muitas pessoas dizendo que sabe, mas não sabe nada. Está tão orgulhoso, está tão assim cheio, está tão inflamado, assim, está tão robusto que está quase batendo, voando dentro da igreja, né, provocando até o milagre do voo, né? Porque, infelizmente, quando nós somos orgulhosos, quando nós nos colocamos de melhor forma, sou eu, é eu, nós acabamos nos caindo de tal maneira que fica difícil até de levantar. Eu conheço pessoas, não vou falar em questão, que por causa da queda de um, ele caiu juntinho. Ele tinha orgulho, tanto naquela pessoa também, se orgulhava daquilo que acontecia, o orgulhoso caiu, ele caiu junto. Então, quando o orgulhoso cai, toma cuidado que pode levar outras pessoas. Infelizmente, nós temos que quebrar o nosso orgulho. Nós temos que ser mais humilde. É difícil? É muito difícil. Aleluia. Mas Deus, ele está tratando agora. Eu quero dizer para a igreja que hoje você vai ter dois bolsos. Um bolso bom e o outro furado. Tudo aquilo que é para você, você bota no bolso bom. E o que não é para você, você bota no bolso furado. Por quê? Por que no bolso furado? Porque quando você levanta e anda, ele cai e ninguém vê. Vocês estão entendendo o mistério? Eu vou explicar. O mistério é o seguinte. O mistério é que quando você sair desta casa hoje aqui, o que você ouviu aqui nesta pregação, você vai sair falando somente das coisas que estão no bolso bom, porque você vai levar contigo. Agora, as coisas que não te serviu aqui dentro, você não vai falar lá fora, porque você vai jogar elas fora. Porque muitas das coisas podem estar servindo para você e outras não. Talvez você já está madura nessas outras coisas, mas, aleluia, de forma, talvez que você colocar para alguém que não entenda ou não está pronto para receber, ele pode nem querer vir para a casa do Senhor.
Ah, é assim? Você já ouviu aquela palavra, crente como esse aí, por causa dele que eu estou fora da igreja? É por causa do exemplo desse daí que eu não vou para a igreja? E é por causa dos exemplos a qual nós damos lá fora muitas das vezes. Se o pastor é bom demais, a igreja reclama que o pastor não cuida bem das ovelhas. Se o pastor é rígido demais, a igreja reclama que o pastor está querendo botar a ovelha para fora. Então vamos entrar aqui, ó, o princípio que Deus está tratando com a igreja. Deus está querendo te fortificar. É como o vaso que é posto na mão do olheiro ali, Deus vai começar a moldar. E o vaso vai ganhar curvas. Você não quer curva, não, mas o vaso tem que ganhar curva. E o processo do vaso, ele vai para o fogo. E é um processo tão que você for colocar, pode ser até doloroso, aleluia, mas Deus está tratando. Olha só, Deus me deu aqui, ó, o quarto mergulho seria a perseverança. Por que a perseverança? A perseverança é uma coisa boa, não é boa? Mas quando tudo começa a vir na tua mente, quando as pessoas começam a falar assim, você está ali tanto tempo, o pastor não te abençoa. Você está ali tanto tempo e você não ganha uma oportunidade. Você está ali tanto tempo e eu não vejo você crescer. Mas quem te vê crescer é Deus. Quem está tratando com você é Deus. Por que a perseverança? Porque ainda que ninguém esteja vendo fruto em você, aquele que precisa ver está vendo. Ainda que aos homens seja cegado a visão sobre a tua vida, aquele que está vendo tudo está te vendo. Se você está fazendo a obra com excelência, se você está fazendo a vontade de Deus, se você está fazendo aquilo que agrada a Deus, ou se você está desagradando. Então a caminhada está difícil, você já mergulhou 4 vezes e suas chagas ainda estão na pele. Imagina Naamã, quando mergulhou lá, já mergulhei 4 vezes, podia sim, cada mergulho uma saía, né? Cada mergulho um braço, né? Vamos botar 7 mergulhos, 7 membros, tronco, cabeça, cada um ia se limpando. Mergulhei, o braço está limpo, mergulhei, o outro está limpo. Não. Deus deu a vitória no último momento. Aleluia. Em cima desta mesma colocação, o 5º mergulho, Deus ele me falou, eu iria até trazer outro texto aqui para esta casa hoje. Seria até lá na passagem de Abacuque 3. Aviva, Senhor, no meio dos anos a tua obra. Deus me deu a dúvida. O 5º mergulho são as dúvidas, em cima da perseverança. Você tem que perseverar para que não haja dúvidas no teu coração. Mas se você falhar na perseverança, as dúvidas vão vir sobre a tua cabeça. Será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou agindo certo dentro da igreja? Será que eu já aprendi a palavra? Será que eu já aprendi a evangelizar? Será que a minha voz é muito ruim quando eu louvo, que ninguém bate palma, que ninguém ali, o pessoal fica só ouvindo, parece que, sei lá, é alguma coisa, tem alguma coisa errada em mim. E o diabo vai disseminando dúvidas na tua mente para mostrar que você não é querida, para mostrar que você não é digna, para mostrar que você não é vaso de honra, para mostrar que tudo o que você faz não tem valor. Mas mais uma vez eu te digo, quem te avalia é Deus, quem te dá a vitória é Deus, quem te dá o que você precisa é Deus. Não adianta você esperar nada do homem, o homem não pode te dar nada, como foi falado aqui. Nada que vem do homem vai te agradar. Agora Deus usa os homens para abençoar outros homens. Deus vai usar um vaso escolhido por Ele para te abençoar na hora certa, sendo que vai ser na hora que Deus determinar, não na tua hora. Veja bem que as promessas que foram feitas a Abraão foram acontecer lá depois de Jacó. Foram os filhos de Jacó, depois ali que foram para o Egito, que a promessa foi cumprida. Veja a tua descendência, olha as areias do mar, as estrelas do céu, que são, olha, conta a quantidade. Abraão não viu a descendência, não viu a promessa, né? Isaac não viu. Vou falar que Jacó, ele viu ali meio que já estava começando a ficar legal, mas quem foi ver mesmo foi os filhos. Lá no Egito, e olha só onde foi parar, em lugar de tribulação, porque o povo, ainda que é escolhido, precisa de tratamento, e eles precisaram de um tratamento, porque o povo se corrompeu. O povo, se você quer ver uma coisa, já foi conversado isso há algum tempo, que vamos supor que, eu vou dar um exemplo de mim, eu sou pecador, tá, igreja? Vamos supor que eu faça
10 coisas certas na minha vida. Mas se uma coisa errada que eu fizer, todo mundo vê, as pessoas vão lembrar de mim da coisa errada que eu fiz. E não das 9 que eu cometi certo. E o povo de Deus, ele está por esse caminho. O povo de Deus hoje tem sido juiz. E é por isso que muitos têm caído, é por isso que muitos têm desviado do seu caminho, é por isso que muitos têm se afastado do caminho, porque eu conheço pessoas que falam, naquela igreja ali eu sou apontado, eu não vou mais lá não, naquela igreja ali tem alguém que ele é pecador, não vou lá não. Então, por causa de exemplos, veja, a palavra de Deus vai dizer, nós estamos sendo rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, que tão de perto nos assedia. Então eles estão te olhando, eles estão te observando. A palavra de Deus também vai dizer, o apóstolo Paulo fala, sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não é para você imitar exatamente o apóstolo Paulo, mas é para você imitar Cristo. É para você fazer aqui, se eu não me engano, está aqui no próprio livro de Reis, capítulo 4. Eu não estou lembrado agora qual foi o versículo que está dizendo para que nós venhamos a ser imitadores do que é certo, de Deus, das vontades de Deus, do céu. As melhores coisas você tira para você. As melhores coisas você guarda para você. Porque se você não tirar as melhores coisas e guardar no bolso bom, você vai estar usando as coisas ruins que você tem observado. Fecha teus olhos para as coisas ruins. Se você viu teu irmão cair, não vai contar para os outros, não. Olha, eu vi fulano cair, não. Vai lá até o teu irmão, fala, meu irmão, posso te ajudar? O que está acontecendo? Vem cá, vou te ajudar. Só eu que vi, olha, é entre a gente aqui. Se precisar, se quiser conversar com o pastor, a gente vai, eu vou com você. Mas o que aconteceu lá? Eu fui fraco, eu perdi, me caí, e agora eu quero me levantar, me ajuda. Aí essa pessoa, essa palavra do Senhor vai dizer, se você ganhar uma alma, você sabe. Mas o problema é que o povo aí está apontando mais do que está ajudando. O pastor aqui da nossa época, aqui as pessoas de mais idade devem lembrar aquela garrafinha de Baré. Lembra aquele refrigerante top que na maioria das vezes vinha escrito na própria garrafa assim, a cerveja, mas era refrigerante. Quantos dos irmãos foram apontados por estar num barzinho tomando um refrigerante para refrescar ali o calor, mas porque às vezes estava sem rótulo, né? Que na freezer às vezes molha, o rótulo cai, mas está escrito na garrafa lá assim, cerveja, mas é refrigerante. Quantas pessoas foram acusadas por causa disso, meu pastor? Quantas pessoas? E quem são os culpados disso? Somos nós, que não estamos vigiando, que não estamos atentando para a salvação. Nós somos chamados para ganhar almas para o reino e não tirar essas que estão aqui fora, lá para fora, não. Se você conhece a vida do teu irmão, você sabe ajudar, ajuda. A palavra do Senhor vai falar que aquele que não ajuda, o necessitado peca. Não é só, tipo assim, você está ali para ajudar, mas se você deixar de ajudar, você também peca. Se você não ajuda, você peca. Se você deixa de ajudar, se você sabe o problema. É tipo assim, aqui a igreja está começando, novinha. Bom, já estou dando uma estratégia para o pastor aqui, ó. Próximo culto a gente vai ter uma jantazinha gratuita aqui no pratinho pequeno, tá, gente? Ó, crente não come pequeno, pratinho pequeno não, mas é só um mistériozinho. Próximo culto, nós teremos janta gratuita aqui. Ó, chama teu vizinho da frente, de trás, a igreja vai, ó. Muitos vão vir pelo pão que perece. Mas vai que um desses aí não ouve a palavra do Senhor e se despertifica. Estratégia o Senhor dá para cada um. É estratégia. Ao mesmo tempo que você vai estar alimentando alguns que talvez não tenham nada para comer naquela noite, e ao mesmo tempo você vai estar ganhando almas para o reino. Deus, ele usa aos homens de Deus de várias maneiras diferentes. Você sabe qual é o problema? Deus usa o profeta dele, o servo dele, de maneira tão difícil às vezes, que ele mesmo não entende e não faz. Quer ver o profeta, se eu não me engano, me recordo aqui, o profeta Elias. Deus mandou ele andar nu na face da terra, para mostrar, Isaías. Mandou ele andar nu na face da terra. Por quê? Para mostrar que o povo dele estava assim na presença do Senhor. E quantos outros exemplos não foi feito através de Ezequiel, né, de Jeremias, de Isaías. E olha só, qual é o exemplo que nós estamos dando? Nós queremos nos arrumar bonitinho, vir para a casa do Senhor, fazer
o que dá para fazer aqui dentro, sair, acabou. Lá fora eu sou somente um vendedor de eletrônicos. Não. Você é servo aqui dentro, você é servo lá fora. Você prega aqui dentro, você prega lá fora. Você evangeliza aqui dentro, você evangeliza lá fora. Eu lembro aqui como exemplo aqui, em um dos lugares a qual eu faço algum trabalho, que a último culto, eu não estava a última trabalho que eu fiz lá, eu não estava com a garganta muito bem, mas no primeiro eu estava louvando e glorificando ali no condomínio onde eu estava fazendo serviço. Na segunda vez que eu voltei, a mulher lá reclamou, vem cá, não está louvando por quê? Está vendo como é que a nossa voz, através de Deus na nossa vida, nós alcançamos pessoas, mesmo quando nós não sabemos? Quantas das vezes eu andando por esse Itaboraí, a irmã Rita que me conhece, né, eu vendo os eletrônicos aí na rua, o mistério da minha vida é o seguinte, igreja. Eu sou motorista rodoviário. Deus, durante o período da pandemia, eu estava já falando com Deus, Deus, eu quero fazer a tua obra e não consigo. Ou o Senhor muda meu horário para me poder estar dentro da tua casa, ou o Senhor faz a tua vontade. A pandemia toda, Deus me guardou. E depois da pandemia toda, Deus permitiu eu ser mandado embora. Depois da terceira leva lá de que todo mundo foi mandado embora. Ainda dei glória a Deus ainda por isso. Eu fui um dos terceiros lá, quer dizer assim, demorei ainda a ser mandado embora. Mas eu entendi que eu tinha pedido a Deus lá atrás que eu queria estar na casa do Senhor. E eu falei com Deus assim, Senhor, estou sendo mandado embora. Eu pedi ao Senhor para que isso acontecesse. Mas olha, eu tenho minha família. Eu tenho minhas dívidas, eu tenho contas a pagar. Deus me deu estratégia, trabalhar com vendas. Comecei a trabalhar com venda, paguei a maioria das minhas dívidas. Aí depois começou a ficar difícil. Aí eu falei com Deus, Deus, e agora? Tá ficando difícil. Ele falou para mim, expanda. Veja bem que é uma coisa tão simples. Se eu já estou trabalhando com venda, qual era a visão do homem? Já é fazer o que? Se eu trabalho com venda, vamos evoluir. Não, eu tive que perguntar a Deus, o que eu faço, Senhor? E muitos homens e mulheres de Deus estão desse jeito. Está com tudo na mão. Vamos lá colocar a viúva. Eliseu, sua serva não tem nada, somente um pouquinho de azeite em casa. Ela tinha tudo que ela precisava. Ela tinha tudo que ela precisava. Mas ela foi lá perguntar, amém, foi no lugar certo. Oh, homem de Deus, olha só, o meu marido, teu servo, faleceu, agora os credores vêm pegar meu filho e declara o que você tem. Eu não tenho nada, somente um pouquinho de azeite. Vai lá, pega lá com seus vizinhos um monte de vaso. Olha aí, vizinho, mistério. Se você não tem, aleluia, eita glória, cuidado, igreja. Se você não tem uma amizade boa com o teu vizinho, vá fazer. Vá fazer, porque, aleluia, o teu vizinho pode ser aquele que vai te ajudar a crescer, tanto na presença do Senhor, como lá em outro lugar. Aleluia. E ela foi lá, pegou uma quantidade de vaso e começou a descer vaso. E ela mesmo não deve ter entendido o que é isso aqui, está furado, está vindo da onde? E um pouquinho de azeite encheu vários vasos. E o que Deus falou comigo ontem, eu até repeti, a missionária ouviu. Acabou-se os vasos, cessou o óleo. Aí eu clamei lá dentro da igreja. O óleo só acabou porque acabou os vasos. Cadê os vasos na casa do Senhor? Aleluia! Se ainda tiver vaso na casa do Senhor, o azeite vai continuar descendo. Se você se considera vaso, varão valoroso, mulher valorosa, na casa do Senhor, Deus vai te encher. Se hoje você chegou aqui vazio, emborcado, rachado, o olheiro pode fazer um vaso novo, te fazer um vaso de honra. E enquanto você for vaso, o vaso vai continuar sendo cheio. Enquanto tiver vaso na casa do Senhor, aleluia, se colocando pronto para uso, o azeite começa a descer, continua descendo. E ele está descendo hoje aqui, porque o vaso já passou pela mão do olheiro. O vaso já foi restaurado. O vaso já ganhou curvas. O vaso já secou. Eita glória, mas Deus falou algo comigo aqui na minha petição ao Senhor. O 6º mergulho eu não esqueci, igreja. Eu estava falando lá, eu até pedi ajuda à minha esposa. Eu não consigo encontrar o 6º mergulho, pastor. Aí o 6º mergulho, ela vem de 6, número do homem. Aí a gente até fez uma brincadeira lá. O que significa os números? O 7 é do Senhor. O 7 é o da vitória. O 7 é o da perfeição.
Acabou, foram 7 mergulhos. Mas ele deu 7 e ele está no 6º agora. E o Senhor me dá uma colocação para o 6º mergulho. O 6º é do homem. E eu quero agora fazer uma pequena, não é brincadeira, é como se fosse uma pequena brincadeira agora. Nesse momento agora você vai fechar teus olhos. Você vai meditar agora nesse mergulho. É o mergulho da tua vida agora. O que é que você está precisando tirar da tua vida? Não fala o marido não, nem a esposa não, tá, gente? Olha lá, tem gente que tem a benção dentro de casa, né? E infelizmente ora por ele. O mergulho pode ser o teu marido, o teu filho, a tua esposa, os teus vizinhos, o teu trabalho, a tua casa. Eita, glória a Deus! Olha, este mergulho agora é seu. Bota aí na tua mente agora qual é, não precisa falar. Bota aí na tua mente qual é o mergulho que você vai dar agora, porque cada mergulho que Naamã deu, ele voltou restaurado daquilo ali. Cada mergulho que ele deu, ele voltou lavado. O que é o batismo? O batismo é o renascimento de uma nova criatura. Nós somos imergidos na água e a velha criatura morre e depois nós ressurgimos com Cristo uma nova criatura. Que nesta hora, aleluia, estou toda arrepiada aqui, igreja. Olha, tem gente recebendo bênção aí já, hein? Olha, eu estou dizendo aqui que Deus, aleluia, me deu essa colocação. Aleluia. Que hoje, nesse 6º mergulho, você vai mergulhar agora aquilo que está te afastando de Deus, aquilo que está te incomodando de chegar a Deus, aquilo que está te impedindo de buscar a Deus, aquilo que está te impedindo de fazer a obra, aquilo que está te impedindo de evangelizar, aquilo que está te impedindo até mesmo de crescer no teu trabalho, aquilo que está impedindo do teu filho sair da droga, da tua filha sair da droga, do lesbianismo, de qualquer coisa que vier. Deus está te dando a oportunidade hoje de você fazer a diferença. Hoje, aleluia, Deus está te dando uma oportunidade de você pedir a Ele o que você está precisando. É uma vitória no teu lar, é uma vitória no teu trabalho, é uma vitória na tua igreja, é uma vitória na saúde, é uma vitória de que você está precisando. E nesta hora Deus está fazendo, aleluia, Deus está movendo os céus e terra. A palavra de Deus vai dizer que quando Paulo e Silas foram presos mediante a uma mulher que estava falando até mesmo a verdade, eu acho até engraçado isso. Ela era uma adivinha que estava ali toda vez que os homens passavam, ela falava, vai homens de Deus! Mas Paulo discerniu que era um espírito de adivinhação que estava naquela menina. E ele repreendeu, sai, acabou. E os homens que ganhavam dinheiro com aquela jovem, né? Parou de ganhar dinheiro. Quando para de ganhar dinheiro, mexe no bolso, danifica o humor e a mente de muitas pessoas, e eles foram presos, agredidos, eles foram talvez chicoteados, que era o que fazia na época, e colocaram eles lá no fundo da prisão, amarrado por cadeias, a um tronco, celas fechadas, e à meia-noite, aleluia, Deus está dando um mistério aqui agora para a tua vitória ser concretizada. Aleluia, perto da meia-noite, dizia a palavra que Paulo e Silas oravam e louvavam ao Senhor. Será que nós estamos conseguindo fazer isso fora da casa do Senhor? É muito fácil, meu pastor, alguém vir aqui para frente e cantar Deus, e aí você vai no embalo e canta junto. Aí quando chega em casa você não sabe nem a letra mais. Você sabe a letra todinha quando a pessoa que está cantando. Por toda a minha vida, eita glória, ao Senhor te louvarei. Aí chega em casa, como é que é aquele louvor mesmo? Eu não lembro. O que foi pregado? Igreja, o que foi pregado aqui na quinta-feira passada? Não responde. Aleluia. Eu estou só fazendo uma colocação que às vezes nós não lembramos nem a palavra que foi pregada no culto anterior, mas nós queremos salvação, nós queremos bênção, nós queremos compromisso, mas nós não damos crédito à palavra do Senhor que é pregada. Aleluia, glória a Deus. Eu estou passando a hora já, meu pastor. Deixa eu finalizar aqui. Aleluia. Deus, ele vai, a vitória já está a caminho. Vamos ver assim, olha, o diabo, ele manda os seus guerreiros, vamos falar assim, para guerrear as bênçãos que descem do céu. Assim como foi com Daniel.
Sendo que, se você perseverar, não tem diabo, não tem demônio que vai impedir a tua bênção de estourar. Aleluia, glória a Deus. Sendo que há um propósito nisso também. Para que a bênção de Daniel viesse, ele perseverou. Ele orou, ele clamou, ele louvou, ele fez a parte dele, para que a bênção dele, enquanto a bênção dele não chegava, a palavra de Deus fala que já tinha sido liberada, mas para que chegasse até ele, houve guerra no céu, houve guerra na caminhada, e a tua bênção também é do mesmo jeito, porque o diabo não quer te ver feliz, o diabo não quer te ver, aleluia, agraciado por Deus, ele quer que você seja assim, ó, que você venha ficar com dúvida, ele quer que você venha ser orgulhoso, ele quer que você não se arrependa, para que você seja do lado dele, não do lado do Cristo. Aleluia, glória a Deus. Mas aqui eu creio que todo mundo, né, já está restaurado, transformado, moldado, já está cheio do óleo do Senhor, e quando chegar em casa, vai estar louvando e glorificando perto da meia-noite, para que a bênção chegue. Mas não é só hoje não, tá, igreja? É uma perseverança, é todos os dias, é todas as horas. Olha, aqui está a minha esposa, ela louva na cozinha o tempo todo. Eu fico às vezes tentando acompanhar, daqui a pouco eu perco o fôlego, não consigo. Quando eu vou ver, eu não estou cantando, ela está cantando. Aí eu tento voltar de novo. Glória a Deus pela vida da minha esposa. Ora pela minha família, tá, igreja? Precisamos muito. E eu vejo isso aí, que todo homem e mulher de Deus tem que ser assim. Não tem nada para fazer, não. Eu passei a ter o meu contato com Deus diferente. De vez em quando eu até louvo no meio da rua, e acho que até a irmã já viu lá ali por volta ali das barraquinhas ali. Mas a maioria das vezes eu estou falando com Deus. Senhor, eu preciso mudar, eu preciso ganhar mais, eu preciso aprender a fazer isso, eu preciso... Então eu vou andando no meio da rua, não tenho o que fazer, eu vou falando com Deus. Aí de vez em quando dá uns estalos, eu vou lá e solto uma palavra, um louvor, canto um pouquinho, daqui a pouco, e estou lá sempre falando do meu negócio, das minhas vendas, dos meus produtos, e assim vai. O homem de Deus, ele tem que estar ligado o tempo todo, porque não é só homem e mulher de Deus aqui dentro, porque ali fora tem gente precisando de um vaso pronto para ser usado. Deus, ele usou até a mula. Eu vou falar assim, não estou chamando ninguém de mula. Sabe por quê? Você sabe por quê, pastor? Que Deus usou a mula? Porque naquele lugar não tinha vaso. O único vaso que tinha naquele lugar estava rachado. O único vaso que estava naquele lugar não estava preparado para ser usado por Deus. Aí Deus olhou, com certeza, não tinha ninguém. Era só ali ele e a mula. Quem que eu vou usar? A mula. Mas aqui tem vasos para ser usados. Enquanto houver vaso, o óleo vai continuar descendo. Aleluia, que não seja preciso Deus usar uma mula para nós, não. Mas que nós venhamos a ser usados como vaso para alguém que precisa. Vamos fazer a diferença, aleluia. Vamos fazer a diferença no meio do nosso povo. Olha, Deus já tratou com você. Deus já falou com vocês. Eu tenho certeza. Aqui eu estou todo arrepiado, eu sei que tem um mistério grande aqui ainda, mas olha, a vitória no mergulho 7, o número da salvação, aleluia, a qual mudou completamente a vida daquele homem e muda também a nossa, aleluia. Hoje não é a 7ª ainda, mas eu já digo que a tua bênção já chegou hoje. Basta você tomar posse. Se você tomar posse em cada dia da campanha vai ser uma bênção diferente na tua vida. Ainda que você não veja bem, igreja, ainda que você não apalpe a sua bênção, mas muitas das vezes Deus te dá bênçãos que você nem sabe que chegou até você. Quantas das vezes somos aqui, vamos falar assim no grosso modo, livres de um acidente de trânsito sem saber? Quantas das vezes fomos livres de bala perdida? Quantas das vezes Deus nos livrou da morte de uma enfermidade? Quantos adoeceram nessa enfermidade que teve aí? Nós estamos aqui. Deus está nos abençoando constantemente. Sabe qual é o problema? Nós não conseguimos enxergar Deus nas pequenas coisas. Aquela topada que você deu, que precisou você perder um tempinho naquele lugar lá na frente, pode ter sido ali um livramento que Deus te deu. Aquele ônibus que você perdeu do horário, de repente ele aconteceu alguma coisa. Quantas das vezes, pastor? Quantas das vezes Deus te dá livramento? O seu carro que quebrou não foi
carro que quebrou, não foi o diabo, não foi Deus que te deu o livramento, porque se você talvez saísse com o teu carro naquele momento, poderia quebrar em outro lugar, quando você não tivesse um recurso maior, não sei qual é o problema, mas Deus, ele faz tudo na vida do fiel acontecer na hora certa. Aleluia. Você pode pensar que é acaso, nunca foi acaso, sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Homem de Deus e mulher de Deus não anda por sorte, ele anda por vista. A vista das coisas que Deus já preparou para ele. Amém, igreja? O 7º mergulho, o número da perfeição de Deus chegou hoje na tua vida. Receba com fé que você já recebeu, ainda que você não receba o que você pediu hoje, mas eu sei que Deus já mandou o seu enviado, o seu anjo aqui para te entregar algo nesta noite. E aqui talvez eu não veja, mas o pastor vai ver. Qualquer dia desse, você entrando por essas portas e falando, pastor, eu tenho testemunho para dar, posso dar? E você vai dar, e a igreja vai se alegrar em nome de Jesus, amém? Igreja, pastor, posso falar das coisinhas que eu... Igreja, como eu disse aqui, né, Deus me permitiu estar trabalhando com minhas coisinhas.